And then next up for our final presentation for today is the shining star of the Brazilian design scene, who are always a pleasure to watch, Tachio Design, along with André Bernier, making another cameo appearance. Oi, turma. Então, eu sou o Fred Gelli, sou CEO da Tachio, estou aqui com parte do nosso super time que trabalhou nesse projeto da identidade do Carnaval do Rio de Janeiro. É um super prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco dos aprendizados com vocês. A gente começa com essa tela que traz o magia do início ao fim, que é a razão de existir desse projeto. A gente entende que o Carnaval carioca, especialmente o Carnaval brasileiro, mas o Carnaval que acontece na Sapucaí, que é a avenida onde acontecem os desfiles das escolas de samba, ele é basicamente magia do início ao fim. Todo o processo criativo das escolas, tudo que acontece até o desfile, de fato, ir para a avenida, é pura magia. E quando a coisa acontece, quando a coisa está lá e as pessoas assistem, essa magia se manifesta de uma maneira muito poderosa. Mas não é só magia, né? Na verdade, foi um mega desafio. Enfim, de fato, situações em que parecia que a gente não ia sair do outro lado, o prazo foi mudando por conta da Covid, o desfile foi sendo postergado, mas, enfim, deu certo, e é isso que a gente vai querer compartilhar com vocês agora aqui. A gente tem aqui, basicamente, vou falar do desafio, a gente depois tem um pouco da estratégia, do conceito, porque isso não é só um projeto de identidade visual, é um projeto de branding. A gente tem tipografia e movimento, que é o coração do projeto, e aí a gente tem todos os desdobramentos, a marca em si, ou seja, como a gente consolidou isso numa identidade e como desdobramos isso numa linguagem que foi vista no Brasil e no mundo, mas especialmente na avenida. Durante os desfiles, a identidade foi fundamental ali para criar o elo, né, a conexão, a formalização que o projeto ambicionava. E aí depois um pouquinho dos aprendizados. Primeiro, o desafio criativo, né? O briefing era um briefing complicadíssimo, né? Criar uma identidade, criar um conjunto de elementos simbólicos, expressivos, para os caras que são os caras mais criativos da Terra, né? Então, para a gente isso passou a ser uma charada, assim, como sair do outro lado, né? E, acima de tudo, que essa dimensão expressiva tivesse a serviço de uma estratégia que pudesse garantir um nível de formalização, de evidenciar o tanto de competências que existem por trás do Carnaval, né? Que pudessem ajudar a levar o Carnaval carioca e brasileiro para o mundo, com tudo que ele merece, o espaço que ele merece ocupar. E, obviamente, que a gente entendeu que isso, o grande desafio era fazer com que a comunidade do samba, com que cada sambista, com que os cariocas, com que os brasileiros se sentissem representados por essa identidade. Porque é muito comum o design chegar e acabar imprimindo uma lente externa, uma lente que muitas vezes não tem a conexão verdadeira com o ambiente, com o espaço em questão, né? com a verdade do lugar, né? Com a verdade daquelas pessoas que fazem o evento ser o que ele é. Então, para a gente, uma premissa básica dessa história foi entender que a gente não poderia fazer essa marca para eles, e sim com eles. E isso é interessante porque, no fundo, isso é uma premissa básica da Tachio, desde lá de 89, quando a gente começou, já são 33 anos, e é o coração do nosso jeito de fazer, que é entender que você tem que chegar ouvindo e não falando, você precisa capturar o potencial criativo que existe num ambiente, e basicamente o que a gente faz é catalisar esse potencial e entregar uma síntese, o resultado, né, uma alquimia desse processo. E foi o que a gente fez, especialmente em se tratando do Carnaval, com tanta gente criativa envolvida. A gente fez realmente um mergulho no universo do Carnaval. Por mais que a gente viva o Carnaval aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente mergulhou no tema e no assunto, né? O Carnaval é gigante, são 197 mil pessoas que assistem lá no próprio Sambódromo, 60 mil foliões que desfilam nas 12 principais escolas, nas escolas do grupo especial, 2 milhões e 100 mil pessoas que o Carnaval mobiliza em termos de estrutura, 10 milhões de pessoas que circulam, turistas, e que se movimentam na cidade, e 4 bilhões de reais, dá $1 bilhão de movimentação em termos de financeiros, né, do evento como um todo. O desafio era identificar os principais ingredientes do Carnaval, né? Quais são os signos, quais são os arquétipos, quais são, de fato, os ícones que poderiam nos ajudar nesse mega desafio. E a gente foi conversar com as pessoas, né? A gente,
obviamente entendeu que teria que ser feita uma escolha difícil, porque o que não faltam são ícones, né? O que não faltam são cores, são ingredientes expressivos, e selecionar um que pudesse ser a base da identidade foi o maior desafio, porque você tem muita matéria-prima, né, para trabalhar, e esse era o maior desafio, fazer a escolha. E a gente foi para dentro do carnaval, fomos para os barracões e começamos a conversar, observar, acima de tudo, entendendo que, basicamente, a inspiração tinha que vir das próprias pessoas. Então, a gente entrevistou em profundidade 14 ícones, né, baluartes do samba, que são as verdadeiras lendas do samba. Entrevistamos 7.580 pessoas digitalmente, virtualmente, para entender qual seria esse ícone. Entrevistamos pessoas do próprio time, para entender um pouco da percepção delas sobre o que era o carnaval e como a gente sairia do outro lado com essa iconicidade como semente do projeto. Um pouco das pessoas que entrevistamos, todas elas ilustres no Rio de Janeiro, no Brasil, representam o samba de uma maneira muito profunda. E aqui o nosso time, que está só em parte representado aqui. Então, aqui a gente tem a Alice, que foi a diretora criativa, que puxou a equipe, que desenhou o processo, obviamente usando os princípios criativos da Tátil e considerando e valorizando, acho que a jornada acima de tudo, que é o que a gente acredita. A gente teve a oportunidade de fazer nesse projeto. Ele tem uma iconicidade, uma sintonia profunda com a maneira da Tátil de abordar projetos. A gente tem Ricardo Bezerra, nosso sócio, VP de Criação e Estratégia, que fez uma costura importantíssima e liderou a parte de desdobramentos da linguagem do projeto. A gente tem o Rodrigo Sayani, parceiro de muitos projetos, que entrou com uma expertise profunda em tipografia, que nos ajudou a encontrar a forma e a refinar as ideias e a explosão de possibilidades que a gente tinha na cabeça. E a gente tem o André Bournier, que foi o professor Pardal, né, que foi o cara que conseguiu injetar a dose de tecnologia e sensibilidade, né? Acho que essa combinação entre sensibilidade e tecnologia que ele aportou no projeto foi fundamental para garantir que essa marca pudesse ser uma marca viva, que pudesse reagir ao samba. Essa marca tinha que sambar. Estratégia e conceito. A gente entende que toda marca é resultado do encontro da natureza do evento, da natureza da organização, no caso aqui, uma super expressão popular, com as demandas do mundo. Isso é a nossa receita básica de construção de uma identidade. E a gente tem um propósito, isso faz parte da entrega de branding, que é encantar o mundo a partir da força da comunidade do samba. Isso foi uma premissa para a gente. Esse projeto tinha que mostrar para o mundo a força dessa comunidade, a força criativa dessa comunidade do samba. E, obviamente, que a gente tinha que buscar um conceito verdadeiramente inspirador, profundo, potente, que fizesse jus à força do carnaval. Bom, e aí a gente começa depois de toda a pesquisa, né, depois de todo um trabalho estratégico, a gente chega nesse conceito, que é o Carnaval do Rio é feito de muitos ingredientes, é feito da força da comunidade do samba, é feito pela estrutura de uma cidade inteira, é feito de magia do início ao fim. Carnaval é pura arte em movimento, arte que brilha em cada detalhe, em cada pessoa, em cada cor, em cada escola. Mas, acima de tudo, brilha na força do coletivo. Por isso, a marca para o Carnaval do Rio deve representar o seu símbolo maior, a bandeira do samba. Então, a gente chegou nesse conceito, né, entendendo a força da bandeira. A gente tem alguns quotes de pessoas, por exemplo, a vida da escola de samba está contida no seu pavilhão, eu choro beijando a bandeira, é um manto sagrado, a bandeira é o lugar de refúgio, lugar de casa. Então, a gente entendeu que a bandeira, depois de muita pesquisa, era o nosso ícone, unânime, de elemento que representava o carnaval das escolas de samba. E aí, a partir daí, a gente foi desdobrar toda uma identidade, toda uma marca e um conceito a partir disso, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava desse símbolo, né? Se o carnaval fosse um símbolo, o que não poderia faltar no seu desenho? A gente fez uma super pesquisa, como o Fred comentou, e aí a bandeira foi unânime. A bandeira foi a primeira coisa. Então, a gente entendeu que a gente tinha que focar nela. E a gente foi olhar para a bandeira. Como transformar esse símbolo em uma marca, né? Então, a bandeira em si era o nosso maior ícone, mas como transformar, de fato, isso em realidade, em marca, né, autêntica, que representasse o carnaval. Então, a gente foi olhar não só para a sua geometria, né? Então, a gente trouxe aqui as bandeiras das escolas, mas também a gente foi olhar para a porta-bandeira, para o movimento da bandeira, para o rastro, né? Para tudo que envolve a bandeira e o seu desenrolar.
A gente teve a honra de trazer a Selminha Sorriso para o estúdio, né? Uma das maiores porta-bandeiras do Brasil. E foi maravilhoso poder observar o movimento da bandeira a partir do movimento dela. Isso foi muito especial e muito importante para a gente. E aí teve muita confiança no processo. A gente resolveu ir para um estúdio, mergulhar em várias experiências, porque a gente tinha, obviamente, né, pensamentos do que a gente poderia fazer com a bandeira, que a gente poderia desenhar com a bandeira, mas a verdade é que a gente precisava mesmo experimentar. E tá totalmente cru para poder observar. Então a gente trouxe a Selminha para o estúdio, a gente trouxe uma super equipe, a gente trouxe tecnologia de vários lados, inclusive o André, que trabalhava com a gente durante o processo, que é de dentro do Carnaval, falou, nossa, isso é muito interessante, trazer tecnologia para o processo. Então a gente trouxe as pessoas e a gente trouxe tecnologia para fazer com que isso fosse uma boa união. Então aí o rastro da bandeira. E aí a gente convidou, né, o Rodrigo Sayani para ir para o estúdio com a gente pela primeira vez, para fazer esses estudos, para entender como que era esse rastro. Esse rastro desenhava, esse rastro pintava, esse rastro fazia uma tipografia, né? E aí eu vou convidar o Rodrigo aqui para continuar a falar um pouquinho mais desses estudos. Esse convite que a Alice trouxe para a gente foi incrível, né? A primeira coisa que a gente começou a observar foi a dimensionalidade do que essa bandeira fazia quando a gente observava a Selminha fazendo o movimento dela. Então, a gente, além de tudo, também experimentou nós mesmos bradar a bandeira, né? A gente tentou transformar essa bandeira em pincel e, conforme ia evoluindo essa confiança no processo, que dava, na verdade, um nervoso tremendo, assim, porque, ao mesmo tempo que a gente estava começando a chegar em algum lugar, a gente não sabia muito bem aonde esse lugar era, né? Então, uma das coisas que a gente fez direto foi rascunhar. A gente saiu desenhando um monte de coisa, algumas que tinham conceitos que vinham de ideias que a gente observou durante a captura dos movimentos da Selminha Sorriso, e outras que vinham de um universo gigantesco de referências que o Carnaval trazia, né? Então, você vai ver nesses rascunhos muitos clichês, muitos experimentos, a circularidade do movimento da porta-bandeira, que foi um elemento que a gente foi descobrindo que era fundamental, né? A gente falou com a Selminha e falou, Selminha, tenta fazer um movimento mais fluido. E ela falava assim, não, meu movimento ele é circular, é um balé que eu tenho que fazer pela avenida, porque senão os jurados vão me tirar uma nota. Então, a gente teve que respeitar muito esse movimento. Nesse slide, vocês já começam a ver um pequeno embrião do que foi a identidade final. Nesse carnaval à esquerda, que já se movimenta e já começa a ganhar uma vida. Em alguns outros, a gente fez outras coisas, como, por exemplo, passar por cima, né, realmente tentar fazer um tracing, né, do movimento da bandeira. E aí, já indo para a parte da circularidade do movimento da Selminha, o Fred rascunhou num papel, num guardanapo, um carnaval que era mais ou menos como esse que está aqui à esquerda, em que a circularidade fazia parte do movimento, né? E essa circularidade começou a levar a gente para alguns lugares. No meio do caminho também, teve um glitch, um problema de captura de movimento que fez com que a gente visse a bandeira da Selminha se repetindo múltiplas vezes na tela. E isso acabou sendo um momento de eureka no projeto. A gente começou a brincar com isso de uma forma totalmente experimental, desde criar a letra com esse movimento, como vocês estão vendo na tela agora, até a abstrair esse movimento em uma manifestação um pouco mais abstrata e digital dessa aplicação, porque a gente sabia que esse logotipo ele ia ter que se manifestar de muitas formas diferentes. Aqui uma escultura feita pela Alice para exemplificar esse processo e um pouco dessa evolução desse glitch que vira um objeto digital, né? Um artefato digital. E aqui tem um pouquinho do nosso processo, né? Quando a gente começou a entender que essa circularidade e essa repetição de um elemento seria uma linguagem importante, a gente foi para o software mais básico que a gente conhece, que é o Adobe Illustrator, para fazer isso acontecer. E começou a experimentar, né? Com repetição de segmentos, com variação randômica de segmentos e com um pouco de movimento da maneira mais rudimentar que a gente podia. Nossa capacidade de produção ela atinge um limite
E quando a gente atinge esse limite, mas que vê que essa linguagem tem um futuro, a gente começou a pesquisar gente competente que poderia levar esse conceito adiante. A gente acompanhava o trabalho do André Bournier há muito tempo, e ele é um programador criativo que tem a capacidade de trazer ideias de design para o universo da programação e fazê-las terem expressão. Quando a gente chamou ele, a gente pediu para ele fazer um experimento muito básico, um protótipo, que é um protótipo dessas letras se tornando programação e, de certa maneira, explodindo. Que a gente sabia que essa marca ela não deveria ficar estática e ela precisava, de alguma forma, explodir quando alguma coisa acontecesse. E esse experimento, esse vídeo, representa um pouco desse embrião e uma das razões pela qual a gente confiou 100% no trabalho do Bournier para dar sequência a esse projeto. Quando o Rodrigo me chamou para esse projeto, eu acho que o primeiro desafio e o grande desafio, e que na verdade é um pouco a minha especialidade, é traduzir aquela ideia gráfica, aquela mancha gráfica que eles estavam desenhando para código. É uma abstração da ideia gráfica, como que a gente consegue fazer algoritmos que desenhem essa marca. Então esse é o primeiro desafio, o grande desafio, que foi aquele que a gente cumpriu no primeiro sketch que a gente fez nesse começo. Mas eu já sabia do potencial que a programação traz para um projeto de design desse porte. Um projeto de design que tinha essa abertura criativa para a gente explorar. Então, eu já desde o começo eu sabia que essa marca tinha que ser viva, ela podia ser interativa, ela podia estar reagindo ao som, ela podia estar reagindo ao mouse, ao toque do usuário, e que ela fosse mutante, constante em transformação. É como se ela estivesse o tempo todo dançando, e a gente nunca dança exatamente igual, a gente está sempre mudando um pouquinho. A ideia da construção da marca a partir do código foi essa. Então, como que o programa funciona? Só para explicar um pouquinho para vocês como é que acontece por baixo do capô. A gente constrói essa marca a partir de um esqueleto, que é o esqueleto que o Rodrigo Sayane tinha desenhado. E aí o meu programa ele vai como se fosse atravessando cada um desses caminhozinhos que formam a letra para desenhar as bandeiras. As bandeiras inicialmente eram só aqueles tracinhos, mas aí, quando a gente está dando complexidade para essas coisas, a programação é muito linda por isso, porque a gente consegue criar objetos dentro de objetos e complexidades dentro de complexidades e interligar essas complexidades. Então, a partir do momento que eu estou desenhando essa bandeira com programação, eu consigo criar vários elementos dentro dessa bandeira que eu organizo esse movimento para que ele vire um samba, que ele vire um movimento que lembre, obviamente, a gente nunca viu uma bandeira sambando, talvez esse seja o primeiro exemplo. A ideia é que a gente conseguisse emular o movimento do samba de alguma maneira nessa marca. E aí, o lindo da programação, de novo, é dar complexidade. E aí, a gente consegue, com essa complexidade, desenhando uma bandeira, que já é um elemento super complexo, desenhar centenas de bandeiras que formam essa marca. E que elas, de maneira individual, estão ali decidindo qual é o movimento, mas, ao mesmo tempo, é tudo super organizado. Cada uma dessas bandeiras está se comunicando uma com as outras para que elas estejam sempre mais ou menos no mesmo movimento, na mesma brincadeira. Então, para entregar isso, para transformar um projeto de uma marca gerativa dessa maneira, a gente tem que desenvolver uma ferramenta. E é uma ferramenta que serve para o usuário conseguir gravar, por exemplo, um vídeo, gerar uma imagem específica, que o usuário consiga, por exemplo, interagir com essa marca. É como se fosse uma plataforma de interação. E nessa plataforma, a gente consegue definir diversos parâmetros, como, por exemplo, parâmetros da versão da marca, versão vertical, versão horizontal, um tag, por exemplo. E eu dei as opções para a equipe da Tátil, porque a ideia que eu tenho de trabalho é desenvolver uma ferramenta. E a equipe da Tátil usa essa ferramenta para eles desenharem a marca também. É um trabalho conjunto. Então, eu dei um monte de opções para a equipe da Tátil, para eles conseguirem manipular essa marca e chegar ao desenho perfeito, que fosse satisfatório para eles também. Eu forneço uma ferramenta para que a Tátil também consiga, junto comigo, tá criando essa marca. Então, nessa ferramenta a gente tem opções de traço, as opções da velocidade da bandeira, do tamanho da bandeira, da frequência, da maneira como ela está dançando. A gente consegue variação de cor, a gente consegue variação do fundo, e todos os tipos de opções para salvar essa marca de uma maneira viável.
E você também consegue acessar essa marca, brincar, interagir com essa marca no seu celular ou no seu computador, com o microfone e com o toque, ou enfim, o mouse, para você ter experiência também de poder dançar com essa marca nesse link aqui que a gente está compartilhando com vocês. Então, como o Bournier falou, ele desenhou para a gente a ferramenta de desenho, né? Então, com essa ferramenta na mão, aí sim a gente estava capacitado para dar forma final, né, para essa marca do carnaval. E o que a gente falou desde o início, essa marca foi feita para sambar, não era só sobre representar o movimento da bandeira como o motion, não era só sobre a representação do que ela falava, era preciso viver a experiência do samba. Então, a marca tinha o papel de ser uma marca que reagia e interagia com o contexto no qual ela estava inserida, né, com as pessoas que fazem, de fato, o carnaval acontecer, que vivem a experiência do carnaval. Então, a gente fala que a marca precisava convidar para a roda de dança, para a roda de samba. Esse é um exemplo de um ritmista de uma escola de samba tocando e a marca viva, de fato, reagindo, dançando com ele, dançando esse samba. Então, a gente chegou, depois de um tempo de desenvolvimento profundo de ferramentas, de experimentações estéticas para encontrar a melhor configuração para essa marca. A gente chegou num desenho que era forte o suficiente para escrever, né, a mensagem, né, e a gente chegou nesse nome, Rio Carnaval, que traz uma fala muito universal sobre o que é o maior evento da Terra. Então, essa configuração das letras que se acomodam, que dançam juntos, que formam um certo conjunto, elas são uma estrutura suficientemente forte para receber esse movimento e essa customização que vem dessa ferramenta que nós criamos. Então, as bandeiras surgem desse movimento das letras, bandeiras que trazem as cores das escolas, que interagem entre si. Então, nesse momento, a gente chegou numa marca. E essa marca nasceu, né, de uma observação, de uma vivência do mundo do samba, das passarelas, da pista, da avenida, dos barracões, mas ela ganhou forma a partir do momento que a gente encontrou uma ferramenta digital. Então, esse processo nasce do encontro mais íntimo entre a criatividade, que é intrínseca do samba, e a tecnologia. Desde o início, ele desafiou esses limites entre o que é o mundo físico e o que é o mundo digital. Ele quebrou a barreira. Então, ele convida para uma experiência original, surpreendente e mágica justamente por isso. Justamente porque ele foi feito de uma maneira intercambiada. Como o próprio carnaval né? Ele é um convite para a magia, para a surpresa, para a inovação. E essa marca, ela vem justamente desse lugar, e ela vem da tela. E na tela, as pessoas interagem com ela acaba sendo uma grande ferramenta de engajamento, né? Ela serviu para esse papel também, para fazer as pessoas co-criarem a marca junto com a gente. Então, a gente desenvolveu um aplicativo no qual as pessoas poderiam criar sua própria marca, com as cores das suas escolas, e poder interagir, tocar, né, falar, cantar, e a marca está ali junto, respondendo a isso. Mas a marca também foi feita para ser vivida no mundo, né? O projeto ele rendeu inúmeras aplicações, provando a elasticidade dessa marca, né? Então, ela tinha e tem a vocação de entrar na vida das pessoas o ano todo. Porque o carnaval ele não termina no desfile, ele começa, é um ciclo infinito de energias, de pessoas que vivem a experiência do carnaval. Então, a gente imaginou uma marca que fosse, de fato, para o mundo, né? Que estivesse ali na comunidade, junto com as pessoas do Rio de Janeiro, nos elementos que as pessoas usam, vestem, uma marca que gera orgulho, né? Uma marca para ser vivida, uma marca, de fato, de lifestyle. O carnaval é isso, é a vida dessas pessoas que gostam do samba e têm a experiência o ano inteiro. E essa marca nasceu no Rio de Janeiro, né? Ela representa o Carnaval do Rio, mas ela desfilou pelo Brasil todo. Então, para reverberar esse convite ao desfile das escolas de samba, essa marca foi para o mundo, para as ruas, para os aeroportos do Brasil, para as bancas de jornal, para os edifícios, para as residências, em todo canto, né? Foram mais de 25 mil pontos de contato e mais de 400 milhões de pessoas impactadas nos dias que antecederam o desfile, que estava parado por 2 anos por conta da pandemia. Então, foi uma grande mobilização e a marca estava lá simbolicamente representando um carnaval vivo que estava pronto para voltar, para ocupar a cidade, para entrar na vida das pessoas que estavam carentes por essa grande celebração da nossa cultura. E, finalmente, né, e como um processo de expansão, né, porque carnaval é sobre progressão, a marca chegou na cidade mais icônica do planeta, né? Na véspera do desfile de 2022, desse ano, a marca do Rio Carnaval invadiu Nova York, né, colocou todo mundo para sambar na Times Square,
né, através de uma campanha, a maior campanha feita de divulgação pela Liga das Escolas de Samba, que é a empresa que organiza o evento, a gente conseguiu amplificar a força desse espetáculo, que é o maior espetáculo da Terra, numa cidade que é vitrine para o mundo. E a marca estava lá. E aí a gente teve um trabalho de encontrar um formato para criar essa narrativa, para fazer um convite dessa magia que acontece do início ao fim, ocupando 12 grandes telas de uma esquina da Times Square. Então, aqui esse slide mostra um pouco da programação, né, do esquema que a gente fez para, de fato, ter a representatividade das 12 escolas que desfilariam esse ano, com as suas cores, seus elementos característicos, criando uma grande climatização, uma grande cenografia para o carnaval. Aqui a gente simulou, né, o que a gente imaginou ter de resultado, a marca em destaque, esse movimento que aconteceria na transição de uma escola para outra, e aqui o vídeo que a gente gravou lá no momento das pessoas interagindo com a marca, e a gente fez disso uma grande celebração do carnaval brasileiro, ali acontecendo num dia frio, numa noite fria de Nova York, o Rio de Janeiro presente, o carnaval esquentando uma sexta-feira gelada. É uma marca alegórica, funcional e expressiva. Desde o início, a gente não imaginou essa marca como uma mera assinatura do evento, ela era a própria linguagem do evento, ela buscou representar os traços mais verdadeiros do nosso carnaval, o seu lado humano, imperfeito e natural. Ela traz uma estética subversiva até um certo ponto, porque ela causa estranhamento, e era essa a nossa intenção, sempre foi essa, né, fazer que a marca gerasse as sensações que o carnaval gera nas pessoas, e, de alguma maneira, ela também é uma dança, né? Ela equilibra tensões. De um lado, ela traz uma visão interna da comunidade do samba, então ela tem uma dimensão mais naif, mais simples, para fazer com que as pessoas que fazem o carnaval se reconheçam na marca. Por outro, é uma marca que tem a visibilidade mundial de um evento com a magnitude do nosso carnaval. Precisava passar confiança para os investidores, para o público externo, os turistas virem para a cidade viver a experiência. Então, ela equilibrava, de um lado, uma ordem, uma organização de um evento dessa magnitude, do outro, ela é uma marca festiva, ela é orgânica, ela é imperfeita, porque o carnaval é assim. Então, com esse equilíbrio, a gente chegou em assinaturas que transitam, de um lado, numa versão estática, funcional, que serve para as aplicações como assinatura, do outro, uma marca alegórica, festiva, né, plural, né, que ela é quase um próprio que visual. Então, a gente tem um gradiente de aplicações de assinaturas para a marca, que ela vai do mais funcional até o mais expressivo. E a própria marca cede para a gente alguns fragmentos, né, do mais estático para o mais movimentado. Ela tem essa característica. É uma marca que vira linguagem para representar todas as escolas. Então, outro caráter muito importante da marca era não só falar do desfile de uma maneira geral, é ser específico, porque quem faz o desfile são as 12 agremiações principais, as escolas de samba, que têm as suas histórias, as suas cores, os seus símbolos. Então, a marca se presta a ser customizada, a ser adaptada, a homenagear essas escolas. Então, a gente vem aqui mostrando como essa marca gera uma linguagem que, ao mesmo tempo, fala de todo mundo, mas é particular, que fala da Mangueira, e ela segue, e ela fala da mocidade independente, e ela vem representando as cores, os pavilhões, os símbolos e as comunidades que fazem o carnaval acontecer. E mais do que uma marca que fala também genericamente de um evento, ela é específica. Nesse ano, 2022, ela já se flexibilizou a ponto de homenagear o desfile das grandes campeãs. Então, a gente fez um exercício já esse ano de mostrar que ela não só fala das cores genericamente das escolas, mas ela fala dos temas que as escolas trazem. Aqui na Campeã, Grande Rio, a gente que falou de ancestralidade, de negritude, trouxe personagens ligados ao candomblé, à cultura africana. A marca traz elementos característicos, ela cede os seus elementos para representar a temática que cada escola traz. Então, um segundo nível de descida da marca, sendo flexível aos temas, aos enredos que as escolas propuseram esse ano. E foi a grande estreia dessa linguagem sendo adaptável, flexível às temáticas. E um critério de sucesso que a gente sempre traz nos projetos de linguagem é que a marca ela é forte, a voz dela é forte quando você a percebe sem precisar ver o logotipo. E foi justamente isso que a gente fez, né? Nesses slides aqui, a gente percebe o espírito da marca Rio Carnaval, o seu movimento, a sua imperfeição, a sua
organicidade, o seu lado humano, sem necessariamente ver a marca, né? Você vê a marca se transformando em comportamento, em um grande clima, uma grande climatização. E esse foi o nosso grande gol. O trabalho não terminava na marca, ele começava na marca, porque ela precisava estar presente em todas as necessidades de comunicação com muita força. E a gente chegou a um carnaval inteiro feito com poucos ingredientes. O carro principal, né, o carro abre-alas, é a marca, foi a assinatura e todo o processo que a gente fez para chegar até ela. Mas, além disso, a gente chegou numa paleta de cor muito proprietária, uma linguagem fotográfica muito característica, que capturasse os elementos do carnaval, as alegorias, elementos formais que vieram da marca e, ao mesmo tempo, criaram uma identidade formal importante, uma linguagem de ilustração e uma linguagem tipográfica. São formas que vêm tanto da geometria da bandeira, que traz esse rigor, essa ordem, mas também o movimento flexível que vem dela. Cores que vêm também das bandeiras, das 12 escolas, a gente consegue reduzir a 8 grandes cores, que são representativas de todas as agremiações. Uma tipografia que traz uma dimensão funcional para o projeto, porque, além da tipografia que desenhou a marca, a gente trouxe uma outra tipografia que fosse forte e neutra o suficiente para ser customizada, para poder dar voz às temáticas e às mensagens que as escolas traziam. Uma linguagem de ilustração que representa os tipos, né, característicos do carnaval, a baiana, os sambistas, os ritmistas, e, ao mesmo tempo, as celebridades do carnaval, esses ícones, essas lendas que fazem o carnaval acontecer, e os grandes personagens que as escolas retratam. E todo o imaginário que vem do carnaval, as alegorias, fantasias, desde a dimensão mais mínima do carnaval até a dimensão máxima da grandiosidade que o desfile propõe. E um projeto que deu muito o que falar. Fala aí, Fred. Uma coisa que foi curiosa no projeto é que ele foi sendo gestado, né, internamente, e num dado momento aconteceu um vazamento, um site específico de samba, que tinha visto a marca meio que nos bastidores, no processo, vazou algumas imagens. E eram imagens estáticas, só fragmentos do que a gente estava fazendo, e a gente começou a ser muito criticados. Começaram a chover opiniões, dizendo, não, esse carnaval merecia uma marca mais estruturada, nem parece que foi a empresa que fez as Olimpíadas, porque a gente fez a identidade das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que fez essa marca, uma série de críticas. E nessa hora você entende que um projeto de design, ele precisa, e ele depende, obviamente, de todo o contexto. A gente não tinha isso naquele momento. Tinha sido realmente vazado apenas pequenos fragmentos que não davam a noção do que a gente estava propondo. E a gente entendeu que a gente tinha uma crise ali, foram muitas críticas, e o que a gente fez, na hora, falou, olha, a gente tem que antecipar o lançamento, vamos fazer isso, mas, acima de tudo, vamos, antes de fazer o lançamento, vamos convidar os principais detratores, as pessoas que estavam criticando o projeto, para conhecerem o projeto de fato. E foi incrível, porque essas mesmas pessoas, quando elas entenderam a proposta de valor, quando elas enxergaram o projeto como um todo, elas se apaixonaram pelo projeto e começaram a fazer menções super positivas, né, mostrando que a bandeira espalha saberes na avenida, o carnaval é imperfeito, né? Uma das críticas que tinha acontecido era em relação a uma certa imperfeição na tipografia, em alguns dos frames da marca, especialmente do vídeo, né? As pessoas pegaram o vídeo, a marca em movimento, e pegaram só frames, e foi o que foi vazado. Então, essa imperfeição, que na verdade era um problema antes, estava sendo identificado como um problema, foi percebido como parte do caráter do carnaval. Você tem a magia do início ao fim, que é feita também da imperfeição, que tem a ver com a nossa realidade, que tem a ver com o nosso contexto, tem a ver com a ideia de fazer mais com menos. Então, isso é muito importante. E, na sequência, esse projeto começou a ganhar todos os prêmios possíveis e imaginários no mundo inteiro. Primeiro, o The One Show em Nova York, depois Yellow Pencil, Wood Pencil no D&AD, depois 2 Leões de Ouro em Cannes, depois LAD. Foi, assim, um projeto que talvez, acho que certamente o projeto mais premiado da nossa história, de 33 anos, e um projeto que, acima de tudo, traduz muito o nosso jeito de fazer. E foi muito interessante entender a tal da magia do início ao fim, que a gente sempre falou. Lá eu estava em Cannes recebendo lá os Leões, e é incrível quando você ouve o samba tocar no videocase que eles projetam lá no Palais, como as pessoas se mobilizam, né? A tal magia do início ao fim acontece
nesses momentos. É a força do carnaval indo para o mundo. Então, na verdade, o que eu queria destacar aqui é que a gente continua, muitas vezes, especialmente nesses grandes eventos, avaliando aspectos qualitativos do design muito em cima de um olhar eurocêntrico ou dos Estados Unidos, ou seja, uma estética, uma linguagem, uma visão técnica, uma lente, que é uma das lentes, né, que é particular. Então, se a gente quer um mundo mais diverso, se a gente acredita que a riqueza, especialmente quando a gente pensa em cultura, vem de todos os lugares, a gente realmente precisa abrir espaço para essas outras lentes, que propõem outros pontos de vista, né, outros critérios, né, outros ingredientes que enriquecem, que é, na verdade, esse projeto, esse trabalho em si é fruto dessa visão que nasce na América Latina, que nasce no Rio de Janeiro, que traduz a verdade do maior espetáculo da Terra, uma verdade humana, uma verdade que tem a inspiração que vem da África, e é isso que essa identidade traduz. Então, esse é um convite aqui para que nós, de fato, possamos ampliar a visão e os critérios do que é um bom design, de fato. E é isso. E é maravilhoso poder estar aqui e poder desfrutar, e no final das contas, o carnaval venceu, né? Porque esse é o maior objetivo desse projeto, né? A gente ganhou um monte de prêmios e eu escrevi lá um textinho lá no LinkedIn dizendo que a gente não trabalha para ganhar prêmios e que o maior prêmio que a gente ganhou, de fato, nesse projeto foi ter visto a comunidade do samba se sentindo representada por essa identidade. A gente tem vários vídeos mostrando as pessoas do samba que a gente entrevistou lá no início, dizendo, nossa, essa marca representa a nossa realidade, a gente se enxerga aqui. E a gente acredita que os outros prêmios todos que vieram são consequência do respeito, dessa sintonia que a gente buscou desde o início do projeto. E aí os prêmios vêm. A qualidade é proporcional ao nível de envolvimento, de aprofundamento que você tem na origem, no início, no coração das pessoas que, de fato, constroem essa realidade, fazem o carnaval ser o que ele é. É importante dizer que as pessoas que estão aqui estão representando um grupo muito maior, e esse projeto foi incrível porque as pessoas queriam participar. Então, todo mundo quis participar. As pessoas com um monte de outras coisas fazendo lá no dia a dia, mas queriam participar um pouquinho, trabalharam à noite, trabalharam no fim de semana. Então, aqui todas as carinhas aqui, olha, essa turma toda participou do projeto e celebrou junto aí as conquistas todas que vieram na sequência. The invitation was irresistible and the challenge huge. Imagine coming up with a symbol able to express the strength and power that is the Carnival of Rio de Janeiro. A uniqueness that would symbolize the magic that has been taking place during the parade for over 90 years, but which also embraced each samba school and its colors, rhythm, and shapes. And the only way to do this was together with this community. We interviewed over 7,000 people and had the honor of talking with the genuine samba notables. If we had to choose just one symbol to represent the carnival of the samba schools, which would it be? The flag, or the canopy as the masters refer to, was consensus. So we observe its movement, the trace it follows, and the magic it conveys. We understood that this brand could not be static, it should be alive and vibrant. And just like the people who participate in the parade, we had the brand dance samba, ragged to the tambourine and the snare drum. This brand was born to invigorate the samba community, which together with all of its creative capacity, undertakes the greatest show on earth and generates an unmatched social and cultural impact, a huge popular feast that provokes the senses in a unique way, impossible to explain. You have to be there. Hi, thank you for being here. That's such
An incredibly gorgeous, stunning project. My first question is, it's such a huge campaign, it's such a long, involved process. How long did it take? It took over a year. The first problem we had, COVID, it was that the parade was supposed to take place on February, and then it delayed and it happened on April. But in the beginning, we didn't know exactly what would happen when we started the studies and everything. We didn't have a date, so it could be like any moment. So we started like thinking it would take like 4 months, 3 or 4 months, and then it was getting delayed, and we had eventually more time to work on a more like profound and intrinsic project with a lot more depth than we first thought it would be. For this project, like it is like from the start that you said that typography is, the project is typography, the typography is really central. Is that normal for your studio? Is that something that you're starting to do more of? Are you seeing any kind of pattern? Are you wanting to move to do more typography centered brands? Yeah, we've been working with a lot of projects that we're doing like more typography related projects, including with the partners that made the project with us, Rodrigo Sayani from Plau and André Bournier. They have worked with us in previous projects, and they are working with us in a lot more projects to come. So it depends a lot in the nature of the project. If we believe it has the potential to have like a more customized typographic style, but in the recent years, I think I would say like 3 or 4 years, we are doing a lot of project like Natura Echo's project that was with Black Letra, and we did Daza, and a lot of projects that had a really big focus on typography. Great. And you guys also, so you worked with an outside type foundry, but there was a lot of sketches of type in your work. Was that the internal team? So you guys think through it internally, and you guys, it seemed that there was a lot of type skill already on the team, right? Yes. This project specifically was a really like collective work. There were a lot of people involved and a lot of sketching from everyone. And we would like gather a group of like 20 people, and we would like sketch and show each other sketches and brainstorm. So it was a really different type of organization. Like we not usually work that way, but it really worked. And we really liked the process. It caused many insecurities, and everyone in a certain point of the project felt like we didn't know exactly what would turn, but we, as we said in the video, we trust the process, and it worked, and we were really glad. We're really happy with the results. You guys also mentioned embracing imperfect typography, and I really loved a lot of what you said about that. So I'd love to hear more of your thoughts. Like, do you see that perfect kind of Bezier curve, like structured typography? Do you see it as somewhat outdated? Is it a product of modernism? Is it a product of another region? Are you embracing, was it just this project, or are you generally embracing more imperfection in type? When we're talking about a project like Carnival, the Rio Carnival, we were afraid of getting into a perfect and really design, Eurocentric kind of way of looking at the result. And when you look at the parade and everything that comes from there, there is a really like
organic and really Brazilian, colorful. It's not perfect. It's not tidy. It's messy. It's bold. It's there are many colors all together in one place. So you don't have that structure that we are used to see in the more traditional design. So we were looking to something different, something fresh, and something that was original and was Brazilian. It was, and that people felt comfortable with. We are talking about all the communities in Brazil, and in Rio, and the people that cheer and that parade from the samba schools are people that live there, and they go through all the rehearsals, and it's something really true to them. And we didn't want to do something that felt distant, So we embraced imperfection, we embraced the bold colors, and we embraced everything that we felt was something that could bring us and them closer to the whole identity. You guys want to say anything else? The stage is yours, and then. Oh, thank you very much for having us here. And if you have any questions, and if you want to follow us on our channels, and just drop us a question, and we'll be glad to answer. Wonderful. Thank you so much for being here.